E aí, pessoal, tudo pronto para a gente mergulhar fundo nos bastidores da nossa biologia? Hoje, a nossa análise visual vai explorar uma narrativa de extremos absolutos. Vamos focar exatamente no que acontece com o corpo humano quando a nossa precisão química interna perde totalmente o controle. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Pensa bem, que força química invisível e silenciosa é essa que dita nosso ritmo de energia e o nosso metabolismo todos os dias? A resposta está num ato de equilíbrio incrivelmente delicado do nosso sistema endócrino. A todo momento, tem substâncias invisíveis percorrendo a nossa corrente sanguínea, decidindo a quantidade de energia que a gente tem, a temperatura do corpo e até o nosso humor. O foco desse nosso material hoje é entender o caos que se instaura quando essa precisão milimétrica simplesmente desaparece. No fundo, a ciência resume tudo isso a um conceito brilhante, a homeostase. O nosso corpo opera como uma grande orquestra sinfônica, sempre regida pelo cérebro. Para a música sair perfeita, cada instrumento precisa tocar no tempo e no volume exatos. É uma verdadeira gangorra hormonal. E hoje nós vamos ver as consequências extremas do que acontece quando essa gangorra pende demais para um lado ou para o outro. Para entender como isso funciona na prática, vamos para o nosso primeiro extremo, o hipotiroidismo. A gente está falando de uma condição de subatividade, onde o organismo, de repente, fica sem os hormônios essenciais da tireoide. E sem eles, é literalmente como se alguém tirasse o pé do acelerador. Tudo, absolutamente tudo no metabolismo começa a desacelerar de um jeito drástico. E tem um dado muito curioso sobre a origem desse problema. Mais de 95% dos casos começam diretamente na própria glândula tireoide, o que a medicina chama de hipotiroidismo primário. Em lugares onde a nutrição de iodo é adequada, a maior culpada é uma condição autoimune chamada tiroidite de Hashimoto. Só para dar uma perspectiva real, um levantamento feito em Buenos Aires mostrou uma prevalência clínica de quase 1,40% na população analisada. Definitivamente não é pouca gente. E fisicamente a coisa é intensa. A falta da tiroxina, o famoso hormônio T4, faz com que os sistemas do corpo comecem a desligar aos poucos para economizar energia. O resultado é uma reação em cadeia pesada, uma fadiga avassaladora, um ganho de peso moderado, o corpo não consegue mais tolerar o frio de jeito nenhum, e tem mais, pele seca, fraqueza muscular e até uns apagões na memória que assustam bastante. Aí entra a grande questão. Como é que se diagnostica isso? Como esses sintomas podem significar mil outras coisas, o trabalho do médico vira um verdadeiro quebra-cabeça de laboratório. O caminho é bem claro. Primeiro, testa-se o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Se o cérebro percebe que está faltando hormônio, ele joga o TSH lá para cima para dar uma bronca na tireoide. Se esse nível estiver alto, o próximo passo é medir o T4 livre. TSH alto junto com T4 baixo, está confirmado o diagnóstico. A boa notícia no meio disso tudo é que a solução médica é super direta. A reposição usa levotiroxina sintética, ou LT4, para substituir exatamente o que está faltando. Mas tem um detalhe absolutamente vital aqui. O remédio precisa ser tomado de estômago totalmente vazio, uns 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Por quê? Porque até um simples gole de café com leite pode bloquear a absorção desse hormônio delicado. Fazendo direitinho, a eficácia para restaurar o metabolismo é incrível. Bom, agora a gente vai dar uma guinada total. Vamos voar lá para o extremo oposto da nossa gangorra metabólica e falar da síndrome de Cushing. Se no hipotireoidismo o corpo estava quase parando, aqui a gente tem uma sobrecarga extrema. O organismo é literalmente bombardeado com uma quantidade absurda e destrutiva de cortisol, que todo mundo conhece como o hormônio do estresse. Só para a gente ter uma noção da escala colossal do problema, mais de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro enfrentam a síndrome de Cushing. É uma condição crônica pesadíssima. Pode até começar de fininho, passando despercebida, mas o estrago a longo prazo dessa tempestade química afeta a vida de milhões de maneiras profundas e super debilitantes. Mas de onde surge todo esse excesso? A viagem começa lá no cérebro. O hipotálamo solta um hormônio chamado CRH, que avisa a glândula hipófise. A hipófise, fazendo o papel de mensageira, envia o hormônio ACTH direto pela corrente sanguínea até as glândulas suprarrenais. Essa via de comunicação super precisa é o famoso eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, o grande comandante da produção de cortisol. E o destino final dessa mensagem, onde a produção realmente acontece, é impressionante.
As glândulas suprarrenais ficam lá no fundo do abdômen, parecendo uns chapeuzinhos em cima dos nossos rins. E o mais chocante é que essas estruturas minúsculas pesam só de 7 a 10 gramas cada. Mesmo assim, elas são verdadeiras usinas químicas com um poder absurdo sobre a nossa biologia inteira. Dando um zoom nessas fábricas microscópicas, a gente encontra uma arquitetura fascinante, dividida em 3 camadas: a cápsula, o córtex e a medula. O epicentro de toda a nossa conversa hoje está ali no meio, numa fatia do córtex chamada de zona fascicular. É exatamente essa vizinhança celular que é especializada em secretar os glicocorticoides, com o cortisol sendo a grande estrela da companhia. É na zona fascicular que a mágica bioquímica acontece para valer, numa linha de montagem de altíssima precisão. E olha, tem uma ironia deliciosa aqui. Sabe qual é a matéria-prima de tudo isso? O colesterol. Aquele mesmo que a gente vive demonizando nas dietas. Ele passa por uma cascata enzimática complexa e atua como a fundação para construir o cortisol. Resumindo, sem colesterol, a gente simplesmente não tem resposta ao estresse. Tá, mas o que faz essa linha de montagem surtar e produzir tanto? Ironicamente, na maioria das vezes, a culpa é da própria medicina. A causa mais comum é iatrogênica, pelo uso prolongado de corticoides. O pessoal acaba abusando desses remédios como anti-inflamatórios para qualquer dorzinha na junta, o que é um perigo. Fora isso, tumores nas suprarrenais ou na hipófise podem forçar a fábrica a trabalhar num ritmo insano, fazendo o cortisol chegar a ser 20 vezes maior do que o normal. Com o cortisol nas alturas, o impacto no corpo é agressivo demais. Em estado de alerta máximo contínuo, o corpo começa a degradar os próprios tecidos para gerar energia rápida. É aí que a gente vê um ganho de peso muito focado no abdômen, o rosto arredondado, que chamam de faces de lua cheia, e estrias largas e roxas, porque o colágeno da pele é destruído. Isso sem falar em fraqueza muscular, osteoporose e um risco gigante de diabetes. O organismo meio que entra em colapso tentando sobreviver a si mesmo. Isso tudo coloca um contraste claríssimo na nossa frente. De um lado da gangorra, o hipotiroidismo, frio, lento, sem energia pela simples falta do T4. Do outro lado, a síndrome de Cushing, hiperativa, inflamatória e destrutiva, movida a um tsunami de cortisol. Colocando lado a lado, fica óbvio como tanto a falta total quanto o excesso absurdo conseguem destruir a nossa tão preciosa homeostase. Confirmar que alguém está com a síndrome de Cushing exige um trabalho investigativo pesado. A equipe médica começa com uma história clínica super detalhada, fuçando se houve uso de medicamentos. Depois vem exames bem específicos de cortisol no sangue e na urina. Aí eles usam testes de supressão, tentando enganar o corpo para ver se ele desliga a produção sozinho. Por fim, os exames de imagem entram para caçar exatamente onde um possível tumor possa estar escondido. Encontrando a causa, a missão médica é frear essa produção de cortisol a todo custo. Se for um tumor, a cirurgia é o padrão ouro para tentar normalizar o eixo hormonal. Também tem medicamentos que bloqueiam a produção e até radioterapias bem direcionadas. A ideia é pegar o organismo pela mão e tentar convencer o corpo, passo a passo, a voltar para o estado de equilíbrio saudável que ele perdeu. O que deixa a gente com uma provocação enorme para fechar a nossa análise de hoje. Nós vimos o quanto a nossa química interna é resiliente, mas também incrivelmente frágil. Essa orquestra hormonal trabalha no invisível, mas dita absolutamente tudo na nossa vida. Então fica a grande pergunta: como é que nós podemos cuidar melhor dessa orquestra no nosso dia a dia? Prestar atenção aos remédios que tomamos e não ignorar os sinais do corpo é o mínimo. É fascinante, né? Fica aí a reflexão. Até a próxima exploração.